3, 2, 1. Hello, everyone. Aqui entrou atrasado. 3, 2, 1. Hi, everyone. Welcome to Papo de Teacher ao vivo. Esse é o Papo de Teacher número 57. Eu sou a Teacher Fabi Montanari. Eu te ensino a falar inglês no trabalho para você se comunicar com segurança e ganhar destaque na sua carreira profissional. E esse Papo de Teacher ao vivo faz parte da série de lives de aquecimento para a Semana do Inglês para o Trabalho. Para quem não sabe ainda, a Semana do Inglês para o Trabalho é uma semana, um evento gratuito que eu organizo para todos os interessados em conhecerem a maneira como eu trabalho, a maneira como a gente trabalha dentro da Countdown, o que a gente oferece e, principalmente, o que está enroscando você de não conseguir falar inglês com segurança, de não conseguir, de fato, se comunicar, de ficar em pânico quando você tem uma reunião em inglês. Então, até por isso, o tema da nossa live de hoje é gerenciando reuniões em inglês, como superar os desafios e chegar mais preparado nesse momento, independente do seu nível de inglês, tá? Então, esse é o papo de hoje. Se vocês estão me ouvindo, por favor, coloquem aqui um ok, né? Um áudio ok, que tá tudo certo, porque às vezes eu fico falando sozinho. Já aconteceu, não seria a primeira vez. Isso não é legal. Então, por favor, coloquem aí. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, não segue a gente ainda no nosso canal do YouTube, só clicar lá, começa a se inscrever para você receber as notificações. Então, como eu estava falando, o Saulo respondeu aqui que tá ok, thank you very much. Como eu estava falando, essa é uma questão, a Ana aqui também, o pessoal está colocando aqui no YouTube, no Instagram também, thank you so much. Esse é um desafio, né? Toda vez que o aluno fala assim, teacher, eu tenho que participar de uma reunião em inglês, eu não confio no que eu estou ouvindo, o meu listening acho que não está bom, como que eu faço para resolver isso de imediato? Primeira coisa, a gente precisa gerenciar expectativas. Muitas vezes eu percebo que os alunos, quando eu começo a atender na primeira conversa, né, todo aluno, quando ele começa, eu faço uma reunião individual com o aluno, eu gosto disso. Porque eu gosto de entender exatamente a necessidade para ajudar a alinhar a expectativa dentro do atual, e muitas vezes o nível atual, que o aluno chega e diz, eu não sei nada de inglês, nada, não é um drama. Eu começo a conversar e a pessoa reage em inglês, então tá ok. Às vezes você considera eu não sei nada comparado, sei lá, com alguém que tem dentro da sua empresa, dentro da sua área, alguém que tem um inglês muito superior ao seu e você acha que você não sabe nada. Só que o que você consegue fazer com o que você já sabe? Essa é a questão que você precisa se perguntar. O que você pode fazer? Você pode fazer muita coisa, com algumas estratégias, com alguns ajustes ali de expectativa e, claro, minha sugestão, não se acomodar com o que você já sabe. Você pode melhorar? Pode melhorar. Isso acontece da noite para o dia? Não, não acontece da noite para o dia. Só que se você já conseguir identificar onde você erra, já é um grande caminho para você trabalhar para corrigir isso, certo? Às vezes você nem sabe onde você erra, você nem percebe e você insiste em continuar fazendo a mesma coisa. E o que vai acontecer? Você vai continuar tendo o mesmo resultado. Então, essa é uma questão muito simples, é delicada, mas ela é muito simples de a gente cuidar disso daí. Então, quando a gente fala de gerenciar a expectativa, o que a gente precisa fazer? Isso eu acho que é básico, tá? Pode até soar redundante, teacher, não vim aqui para ouvir você falar isso, mas, enfim, eu já tenho trabalhado no ambiente corporativo e tendo pessoas próximas que trabalham no mundo corporativo, muitas vezes os desentendimentos numa reunião ocorrem por conta da falta de preparação adequada. É incrível, mas tem gente que não se prepara adequadamente. E, no seu caso, se a reunião vai ser em inglês, você conseguiria... O que é uma preparação adequada no momento que você precisa falar inglês? Você mapear os vocabulários-chave. Você mapear, de repente fazer um resumo. O que me ajuda muito no momento que eu preciso fazer algo em inglês? Hoje, isso eu falo, essa conduta eu tive na minha vida inteira. Hoje pode parecer mais fácil para mim, mas isso é algo que eu até faço intuitivamente, mas eu já fiz isso a vida inteira. Quando eu tinha que me preparar para falar inglês, eu fazia anotações em bullet points em inglês. Eu repassava o que eu tinha que falar em inglês. E mesmo se eu não, no trabalho, às vezes eu não tivesse uma participação relevante naquilo, mas eu, eventualmente, se eu fui chamada para uma reunião, posso não ser a líder daquela reunião ou daquele projeto, mas eu fui chamada por algum motivo. Alguma coisa ali vai precisar da minha ajuda, eu não fui lá só de à toa, né? Então, eu sempre eu sempre busco fazer um resumo do tema
tema da reunião em inglês. E um resumo escrito mesmo. Eu gosto dessa questão de escrever. Pode ser digitado? Pode, teacher, hoje a gente está no mundo na era da informática, né? Pode ser digitado, você tem um bloco de notas, você tem, sei lá, um e-mail, algo, um arquivo, um documento que você gosta. Pode ser. Você pode ir lá e digitar. E a partir do resumo que você fez, você conseguiria fazer alguma apresentação? Você conseguiria conduzir aquele tema, mesmo que você não seja o dono daquela reunião, ou a dona daquela reunião? Então, porque nesse momento você começa a ficar mais confortável. Uma outra coisa que eu fazia, no momento que eu não me considerava fluente ainda, e que eu achava que eu não sabia nada de inglês, eu costumava pensar em inglês na minha rotina. Por exemplo, hoje, no final do dia, todo mundo vai chegar em casa, tem alguém, né, vai conversar com alguém, ou amanhã no trabalho, não sei, enfim. Você vai contar alguma coisa para alguém. Nossa, hoje meu dia foi muito corrido, hoje meu dia foi mais simples, foi tranquilo. Você consegue contar o seu dia em inglês, mesmo que seja mentalmente? Se você tivesse com uma pessoa e para quem você vai contar isso, o quanto que você consegue contar isso em inglês? E nos primeiros minutos do seu esforço, se você for aí no aluno de básico para intermediário, os primeiros minutos do seu esforço, eles vão até doer a cabeça. Você vai ficar cansado. É um cansaço que parece que você fez atividade física intensa, mas você às vezes só ficou sentado ali na frente do computador pensando o que você tinha que fazer. E isso significa que o seu cérebro está buscando criar conexões para que depois aquilo flua naturalmente. Então isso é muito importante você também considerar. O quanto que você faz uma preparação dessa, o quanto você busca se antecipar à situação, o quanto você busca repassar mentalmente isso daí, tá? Então isso é muito importante, é um exercício simples, e ali, a partir daí, você vai começar a perceber onde que você tem dificuldade, tá? Segundo ponto, qual é o vocabulário da reunião? Quais são as palavras-chave da reunião que você pode considerar? Então isso daí também é muito importante você mapear. Na semana do inglês para o trabalho, eu já tenho separado um arquivo que eu compartilho com os alunos que vão participar, que estão participando. Eu compartilho um arquivo com palavras-chave para você usar em reunião, em apresentação, como abrir um tema, como colocar opinião, como conduzir isso daí, como mudar, avançar de tema ali dentro. Pessoal, vamos parar com esse assunto aqui agora, a gente precisa avançar para o próximo tópico da reunião que está na pauta. Então, tudo isso eu já tenho mapeado, são, sei lá, são umas 50 ou 80 frases que a gente tem ali dentro, que eu compartilho com os alunos que participam da semana. Então, isso é bem legal, porque você já revisa vocabulário, você revisa estrutura, você revisa entonação, a gente vai fazer tudo isso junto na semana que vem, tá? Então, isso é bem legal. Outra coisa que é importante é você entender a estrutura da reunião. Como que ela vai ser? Ela vai ser quem é o líder? Às vezes, dentro de uma grande corporação, né, de multinacional, pelo fato de você saber, fulano que chamou a reunião, né, o diretor X ali que chamou a reunião, então eu já sei que ele tem um nível de exigência superior ao outro diretor, enfim. Então, tudo isso faz parte de você entender, é uma reunião decisiva, a gente vai precisar bater o martelo em alguma decisão, ou é só uma reunião de status? São todas essas coisas, faz parte da preparação, tá? E, sempre possível, você colocar as suas opiniões. E aí você vai, por exemplo, uma maneira de a gente pedir com licença em inglês, você quer falar alguma coisa, você está vendo ali que a coisa está tomando um caminho que você, como especialista, ou sei lá, com o conhecimento que você tem, você acha que aquilo não é o caminho mais adequado. Como que você vai simplesmente entrar no meio da conversa ali, vai atravessar a conversa que não chegou até você, mas você está sentado na mesa de reunião? Uma coisa que eu gosto de colocar em inglês, o pessoal característico da língua e da cultura, você falar muitos excuse me, I'm sorry, todas essas coisas. Então, como que você faria uma interrupção? Excuse me é o mais comum, você pode usar e o pessoal vai te entender. Mas, por exemplo, uma frase bonita que eu gosto de colocar. If I may, I would like to say something. Se eu puder, if I may, I would like to say something that might help you. Então, assim, eu gostaria de falar algo que talvez ajude vocês.
ou that might help us, que talvez nos ajude. Então, if I may, I would like to say something that might help us. Poxa, que frase linda! Né? Eu adoro quando o aluno fala assim, teacher, posso colocar tal coisa assim? E a frase seguindo essa linha, é esse o trabalho que eu gosto de fazer com os alunos, entende? Falar o excuse me, mas de uma maneira diferente. Então aí você vai criando essas conexões e você vai, primeiramente, claro, dentro do processo de aprendizagem, a gente tem que construir a nossa base de uma maneira passiva, para então a gente poder construir isso, tá com a palavra na ponta da língua na hora que precisa usar. Isso faz parte de técnica, de estratégia, do método que, né? Então, isso dentro do método a gente considera. Dá para ir mais rápido ou mais devagar, dependendo do perfil do aluno, da necessidade, da urgência. Então, tudo faz parte do gerenciar a expectativa, tá bom? Que mais? Tá tudo bem até agora, pessoal? Vocês estão me entendendo? Vocês estão dúvidas? Any questions? O Saulo colocou aqui, vamos fazer uma pausa aqui antes de continuar. Devo traduzir o meu currículo Lattes em inglês? O currículo Lattes, ele é um currículo mais acadêmico, né? Mas, enfim, dependendo do seu objetivo, eu sou partidária de sempre ter o currículo em português e em inglês. Eu sou muito partidária disso. E aí, outra coisa que eu falo para os alunos, quando estão se preparando, eu vou fazer uma antecipação aqui para vocês. Quando o aluno está se preparando para uma entrevista em inglês, você consegue falar o seu currículo, se você tivesse que contar tudo aquilo que você colocou no currículo. Claro que isso não vai acontecer numa reunião, mas um bom ponto de partida para você se preparar é você conseguir contar tudo que está no seu currículo em inglês. Você consegue? Você consegue? Que riqueza de detalhes. Então, isso é uma coisa bem legal, porque isso aí já vai balizar o teu nível de inglês. Right? Vamos voltar aqui. Então, a gente tem essa questão, tá? De fazer a preparação prévia. Eu me perdi aqui, desculpa, gente. A gente tem essa questão de fazer a preparação prévia para depois poder, de fato, falar. E aí, retomando um pouco esse assunto do conhecimento passivo e do ativo, eu falo sobre isso na primeira aula, na aula 1 da semana de Inglês para o Trabalho, que a gente precisa construir a nossa base de uma maneira passiva para depois poder falar. E isso é o language acquisition, aquisição da linguagem. Existem vários caminhos para a gente aprender o idioma estrangeiro e, por experiência, pelo que eu vejo em sala de aula, pelo que eu vejo de resultado dos alunos, o language acquisition é o que permite que o aluno, né, o estudante, tenha um conhecimento mais aprofundado da língua, e mais sólido, e mais robusto. Muitas vezes, outros métodos, que às vezes têm a questão de um resultado muito rápido, se a gente for comparar uma linha de uma corrida, né, talvez na largada, se eu estiver disputando ali lado a lado, né, dois competidores lado a lado, alguns que são apoiados em tradução e em repetição, é como se ele saísse mais rápido de primeira. Então, assim, na linha de largada sai mais rápido. Só que ele não tem força para continuar uma maratona. Então, talvez assim, para um tiro de 100 metros, você tem uma percepção de resultado maior. Mas para uma corrida longa, que eu falo, falar inglês é uma mudança de vida. Eu não quero só que você fale para você repetir algumas frases como um robô. Se for esse o objetivo, ok. Teacher, eu só vou atender call center, eu só preciso repetir meia dúzia de frases que aparecem na minha tela. Ok. Seu objetivo é diferente. Agora eu estou falando de você falar com segurança, para você entrar numa reunião, para você fazer diversas participações e contribuições para a sua carreira. Então, meia dúzia de frases decoradas não vão surtir um efeito a longo prazo. Eles vão te deixar apoiados como se você fosse uma muleta. E é isso que eu gosto de mostrar para o aluno, que você não precisa ficar andando com muletas, você pode andar sozinho. Então, o language acquisition, ele tem uma abordagem que permite que se fale de uma maneira mais consistente. É como se a fundação do prédio feito sobre o language acquisition fosse mais reforçada. Então, é essa maneira que a gente trabalha há tantos anos e é assim que a gente mostra o resultado para o aluno. É dessa maneira que a gente conduz o aluno para ele ter o resultado que ele precisa, que ele deseja, né? Então, vale a pena, só finalizando aqui, vale a pena traduzir o currículo, viu, Saulo? Porque ele vai te dar um resultado diferenciado. Any questions so far?
Então vamos lá também. Continuando aqui, tem mais, deixa eu ver, 4 pontos aqui para falar com vocês. Outro ponto para uma reunião em inglês é a comunicação não verbal. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com o inglês, se eu vou conseguir falar tudo certinho, se eu vou gaguejar. E o medo que a gente tem se traduz também na comunicação não verbal. Às vezes a pessoa que está com medo, ela fica mais curvada, fica menos confiante. Então tem toda aquela postura que te tira às vezes do foco. Por isso que às vezes você vê, pô, fulano fala um inglês tão ruim e ele tá lá, tem mais destaque do que eu. Talvez ele dê menos importância. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo que eu gosto de trabalhar. Eu estou aqui agora, eu vou fazer o melhor com o que eu tenho agora e vou buscar o melhor ainda. Né? E a gente vai indo de salto em salto. Mas essa comunicação não verbal ela faz parte também da sua participação na reunião. Então você precisa, de fato, estar um pouco mais confortável. Tudo isso que eu citei anteriormente vai te ajudar. Toda essa preparação prévia vai te deixar mais tranquilo. Mesmo que essa preparação prévia, de repente, te tome o final de semana inteiro, a princípio. Né? Já treinei aluno que ele tinha uma insegurança muito grande com relação ao inglês. Ele veio de um método, ele fez durante a adolescência dele inteiro esses métodos de repetição. E ele até falava, ele repetia. Para um adolescente que não tinha um compromisso sério com o inglês, ele cumpriu por tabela lá o que o pai e a mãe dele mandaram ele fazer durante a adolescência. Mas na hora que ele entrou numa multinacional, começou de fato a batalhar pelo crescimento da carreira dele, ele começou a esbarrar em várias limitações que ele tinha ali. Ele viu que o inglês dele não era suficiente para ele avançar. Ele tinha, assim, sabe, sabia repetir algumas coisas, mas em que horas que eu uso cada coisa? Então, o trabalho com ele foi mostrar, né, fazer algo como isso que eu estou resumindo aqui. Claro que não é numa live de 30 minutos que a gente vai fazer tudo isso, mas eu quero mapear, quero ajudar vocês a mapear isso daqui para que depois você consiga refletir. Mas eu lembro que ele me contava, teacher, eu vou ter uma reunião semana que vem. Ele passava o final de semana inteiro se preparando para isso, em inglês. Ele me mandava a apresentação dele. Teacher, eu estou pensando em falar assim. Ele gravava o áudio dele. Teacher, tá tudo certo assim? Tô falando assim, tá tudo certinho? Ele gravava devagar para poder pegar toda a pronúncia, aí depois ele acelerava um pouco, tentava falar de uma maneira mais natural, sem ser muito robotizado, e daí para frente ele ia sempre avançando. Então, isso faz parte do preparo. Antes era no final de semana inteiro, se preparando de repente para uma reunião de 1 hora, mas isso fez diferença. Fez diferença na carreira dele, fez diferença na maneira como ele se comunica, na maneira que as pessoas no trabalho dele veem, que eu perguntei para ele. Então, hoje ele tem uma situação melhor. Não precisa mais hoje passar um final de semana inteiro se preparando, tá? Next. Follow-up, né? Então, quando uma coisa que se perde em reunião, né, e seja em inglês ou em português, é a questão de follow-up. E as ações que devem ser tomadas após a reunião, isso às vezes acaba se perdendo. Então, quando você tem uma organização, isso é verdade, uma organização mínima já te coloca à frente da maioria das pessoas. Já pensou nisso? Uma organização das ações que você tem que fazer para ninguém ter que te cobrar, daquilo que você se propôs a fazer, ou eventualmente daquilo que as pessoas se comprometeram com você a fazer. Então, isso facilita muito a sua vida. E, por exemplo, eu tenho alunos, eu tenho alunos e alunos, todos são bons, mas tem uns que são mais organizados do que outros. Falar que todos os alunos são organizados? Não, mas o aluno que é mais organizado tem resultado mais rápido. E eu falo isso porque eu já tive 2 casos bastante desafiadores, no sentido de serem profissionais com uma agenda muito lotada, trabalhando muito, mas que, num determinado período da vida deles, eles queriam realmente, eles precisavam, de fato, conseguir ter segurança para falar inglês para algumas situações específicas deles. E tinha mais ou menos um mês e pouco de preparação. E foi um trabalho intensivo com esses alunos. E eles tinham toda a organização para que eles não perdessem tempo, o pouco tempo que eles tinham para estudar, eles não podiam desperdiçar tentando entender ou tentando achar o que eles precisavam estudar. Então, essa organização deles fazia com que eles tivessem um resultado maior. Agora, por outro lado, eu também vejo alunos, né, e vejo colegas de trabalho que não anotam nada, que não sabem nada. Então, essa perda de tempo acaba gastando uma energia desnecessária. Então, isso é muito importante. E faça todas essas anotações em inglês. Eu adoro fazer isso em inglês, porque isso te coloca para ler inglês
pensar em inglês, revisar em inglês. Sempre possível. Faz sentido tudo isso que eu estou falando para vocês? Por último, aqui agora, a gente tem a questão do feedback. Você tem alguém na empresa que possa te dar um feedback positivo? O que você achou da minha participação na reunião? Você acha que foi bem? Se você tiver uma relação assim mais próxima, sei lá, com o seu chefe, ou com alguém que tem algum nível hierárquico superior ao seu, que você considere que tem um bom inglês, ou algum colega, algum par, o que você achou da minha participação na reunião? Você pode me ajudar com isso? Né? Então, isso é muito bacana dentro de um ambiente de trabalho. O que eu faço com os alunos? Todos os alunos aqui, quando a gente tem as atividades de apresentação, a gente fala, né, muito de inglês para o trabalho, então quando tem apresentação, eu peço para os alunos gravarem. Nessa vida corrida de hoje, a gente formatou de tal maneira, isso está sendo muito legal no programa no 8WI, né? A gente formatou de tal maneira que o aluno ele vai ter a reunião. Voltamos, people. Voltei aqui, tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Hello, people. Pera só um pouquinho, gente, que travou meu Instagram. E aí, o pessoal não vai ouvir. Bem em conclusão. Quando a gente coloca no 8WI, a gente justamente coloca essa questão de feedback no intuito do aluno ele concluir a atividade dele. E hoje, com tanto recurso online que a gente tem, o aluno grava, ele me manda isso daí, e eu faço um feedback. Olha, você foi bem aqui. Pode pegar o próprio tema da reunião dele, por exemplo. Ele pode pegar o tema da reunião dele teacher, posso te apresentar? Posso gravar em inglês o tema da minha reunião? Pode. Os alunos têm várias sessões de feedback incluídas ali. Então, o aluno ele vai gravar, ele vai... geralmente, nenhum aluno até hoje usou todas as sessões de feedback que tem direito, que eu incluo no programa. Mas, eventualmente, o aluno precisa... Se precisar de mais, eu falei, eu não me importo com isso, eu me importo com ajudar o aluno a ter o resultado. Então, o aluno, ele grava, teacher, essa aqui foi uma apresentação que eu preciso fazer no meu trabalho. Se eu gravar e te mandar, você me dá esse feedback? Claro, of course. E aí eu sento, eu assisto a apresentação dele ali, de 10 minutos, às vezes, e eu vou gravando de volta, pelo Zoom mesmo, eu vou gravando de volta e falo assim, fulano, você foi bem aqui, ó, que legal. Aqui você tentou, eu sinto que você tenha tentado fazer tal coisa aqui, não ficou bem claro, então eu usaria essa estrutura, sabe? E o aluno vai evoluindo. Poxa! Entendeu? Então isso é tudo muito bom. Então busca alguém, né, do trabalho para fazer isso. Você pode buscar, certo? Deixa eu ver se eu cobri todos os pontos aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem, que eu responderei. Uma dica, uma homework que eu vou colocar para vocês aqui. Homework. Adoro essa palavra. Não, mentira. O homework, na verdade, ela é importante. Ele é um momento de autoestudo. Se você chamar de self-study moment, talvez o homework não fique tão pesado. Porque tem gente que fala assim, teacher, homework lembra a lição de casa, lembra a escola, aquela chatice toda, eu tenho trauma do meu tempo de estudante. Então, vamos pensar num self-study moment. Seu momento de autoestudo. Então, que tal você pensar em fazer o resumo dessa live em inglês? E se você quiser me mandar, você pode me mandar. Me chama no inbox, me chama lá no direct do Instagram e fala, teacher, por onde eu te mando? Aí eu passo o e-mail que a gente usa para receber as coisas dos alunos, eu vou fazer eu vou pontuar para vocês um presente para quem estava aqui na live de hoje, tá bom? Só vocês fazerem o resumo, e aí vocês me chamam, teacher, para qual e-mail eu mando, e aí eu vou avisar para você. Por que eu não vou falar o e-mail aqui agora? Porque eu quero saber quem está interessado. E aí eu mando para vocês o e-mail, e aí eu vou receber, e vou ler. Falar, nossa, você fez o resumo aqui certinho. E, ó, vamos trabalhar isso aqui mais, vamos trabalhar mais. Certo? Então, pessoal, eu tenho aula agora às 19, inclusive grupo de imersão agora, 19 horas, eu vou entrar daqui a pouquinho com eles. Hoje não posso me estender, mas se ficou alguma dúvida desse bate-papo de hoje, pode me escrever, também responderei a vocês, right? Congratulations for your commitment for being here. Amanhã às 18h30, novo bate-papo. Se vocês tiverem algum tema que vocês queiram sugerir, eu tenho algumas propostas, mas se vocês tiverem algum tema que vocês queiram sugerir, me manda. Teacher, eu adoraria que você falasse sobre tal coisa. Se não for amanhã, a gente tem alguns dias ainda de bate-papo, papo de teacher ao vivo,
e aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Algumas considerações com relação ao tema que for para ajudá-los. Bye, see you next time.